Conheçam o Fábio. O Fábio é estudante, os pais do Fábio são professores, os amigos chamam o Fábio de Binho. Fábio é um rapaz esforçado. Você percebeu que houve muitas repetições do nome do Fábio? Vamos apresentá-lo novamente, mas de uma maneira um pouco diferente. Ele é estudante, seus pais são professores, os amigos o chamam de Binho. Este rapaz é esforçado. É justamente sobre essas palavras que se referem ao Fábio, diminuindo a necessidade de repetir o nome dele, que nós vamos falar hoje. Essas palavras são os pronomes. Então, na aula de hoje, continuaremos aí no nosso programa de morfologia. Estamos na aula 6 e vamos tratar dessa classe de palavras, os pronomes. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar do meu trabalho, não deixe de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e considere se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aulas. Vamos lá então! Pronomes são palavras que representam os nomes dos seres ou os acompanham e determinam, indicando as pessoas do discurso. Vamos entender esse conceito melhor. Representar os nomes significa substituir os substantivos. Veja o exemplo. Janaína está doente. Ela vai faltar à aula hoje. Percebemos que o pronome ela substituiu o nome Janaína, ou seja, substituiu um substantivo. Este carro está mais conservado que aquele. Percebam que o pronome aquele me possibilita que eu não tenha que repetir novamente a palavra carro, ou seja, já ficou subentendido que este carro está mais conservado que aquele carro. E aí, novamente, aquele aqui representa ou substitui um substantivo, possibilitando que eu não tenha que usar muitas repetições para ser entendido. Além de representar os nomes, os pronomes acompanham os nomes, ou seja, determinam os substantivos. Veja um exemplo. Nossa casa está à venda. É a nossa casa e não a deles ou a delas que está à venda. O pronome nossa está acompanhando o substantivo casa. Veja como estes rapazes estão animados. Estes rapazes e não aqueles rapazes ou os outros rapazes é que estão animados. Então, o pronome estes está acompanhando o substantivo rapazes, determinando-o. Aqui começa a grande tipificação dos pronomes. Pronomes substantivos são pronomes que substituem os nomes. E pronomes adjetivos são pronomes que acompanham os nomes. Novamente, pessoal, isso pode cair em concurso e é um conceito muito importante para começar a entender o papel dos pronomes na língua portuguesa. Existem dois grandes grupos de pronomes em português, os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos. Quando que um pronome é pronome substantivo? Quando ele substitui um substantivo, quando ele representa um nome. E quando que o pronome é pronome adjetivo? Quando ele acompanha, quando ele determina um substantivo. Ok? Vamos em frente. E aí, lá no conceito, está dizendo que os pronomes são palavras que ou representam os nomes ou acompanham e determinam os nomes, indicando as pessoas do discurso. Pessoas do discurso representam o posicionamento dos seres em relação ao ato comunicativo. Como assim? Vamos explicar. Imagine duas pessoas conversando. Neste caso, temos uma mulher que está dirigindo o seu discurso a um homem. E ela começa a falar a esse homem a respeito de suas férias. Ela diz o seguinte: Jorge, minhas férias foram incríveis, disse Amanda ao colega. Tu deverias conhecer aquela praia que eu visitei. Ela é fantástica. Percebam que quando ela usa o pronome eu, ela diz eu visitei, ela está se referindo a ela mesma. E ela aqui é a primeira pessoa do discurso, ou seja, é a pessoa que fala. Quando ela diz tu deverias conhecer, ela está se referindo ao Jorge, que é a segunda pessoa do discurso, ou seja, a pessoa com quem se fala. E no caso, ela diz assim:
Aquela praia, ela é fantástica. Aquela e ela representam a terceira pessoa do discurso, ou seja, de quem se fala. Novamente, então, no discurso sempre temos alguém que fala, que é a primeira pessoa. Essa pessoa que fala, fala com alguém, e aí temos a segunda pessoa do discurso, que é a pessoa com quem se fala, e sempre que a primeira pessoa se dirige à segunda pessoa, ela está se referindo a algo ou a alguém, que é a terceira pessoa do discurso, ou seja, de quem se fala. Eu sei que essa nomenclatura primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa pode levar alguns candidatos, alguns estudantes, a acharem que sempre vai se referir a pessoas, a gente. Mas não. Percebam que a terceira pessoa, aqui no caso, é uma viagem, né? São as férias, é a praia. Então, não necessariamente a primeira pessoa do discurso vai ser uma pessoa. Por exemplo, se você pega um maço de cigarros e no maço de cigarros está escrito: o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde. A primeira pessoa é o fabricante do cigarro, porque é ele que está dirigindo a mensagem para o consumidor. E aí a segunda pessoa do discurso é o consumidor, porque é a ele quem se dirige esse discurso. A terceira pessoa será o Ministério da Saúde e a advertência que ele faz sobre o risco de fumar. Tudo bem? Novamente, então, para ficar bem claro, primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa com quem se fala e terceira pessoa de quem se fala. Classificação dos pronomes. Além daqueles dois tipos de pronomes que a gente já comentou aqui na aula, pronomes substantivos e pronomes adjetivos, nós temos uma classificação dos pronomes. Os pronomes se subdividem em pronomes pessoais, por exemplo, eu, nós, lhe, você, etc. Pronomes possessivos, por exemplo, meu, tuas, dele, etc. Pronomes demonstrativos, este, aquela e outros mais. Pronomes indefinidos, alguns, todos e por aí vai. Pronomes relativos, que, cuja e etc. E por último, pronomes interrogativos, quem, qual e outros mais. Pessoal, essa classificação dos pronomes ela é importante porque cada um desses tipos de pronomes tem um papel dentro do discurso. Então vamos estudar cada uma dessas classificações, ok? Pronomes pessoais são palavras que substituem os nomes e representam as pessoas do discurso. Lembrando que as pessoas do discurso são primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa com quem se fala e terceira pessoa de quem se fala. Existem três tipos de pronomes pessoais: os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Vamos à tabela dos pronomes pessoais. Eu tenho certeza que você já viu essa tabelinha alguma vez na sua vida. Ela tem uma grande divisão em cima, né? Pronomes pessoais, caso reto, pronomes pessoais, caso oblíquo. E aí temos primeira pessoa do singular, do caso reto, eu. Segunda pessoa do singular, do caso reto, tu. Terceira pessoa do singular, do caso reto, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Nós, primeira pessoa do plural do caso reto. Segunda pessoa do plural do caso reto, vós. E terceira pessoa do plural, também do caso reto, eles ou elas. Aqui temos a primeira coluna dos pronomes pessoais, que são os pronomes pessoais do caso reto. Agora vamos verificar as colunas dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Aqui temos uma subdivisão. Temos os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos e temos os pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos. Vejamos cada um deles. Primeira pessoa do singular, caso oblíquo, átono, me. Primeira pessoa do singular, caso oblíquo, tônico, mim e comigo. Segunda pessoa do singular, caso oblíquo, átono, te. Segunda pessoa do singular, caso oblíquo, tônico, ti e contigo. Terceira pessoa do singular,
caso oblíquo, átonos. Se, o, a e lhe. Terceira pessoa do singular, caso oblíquo, tônicos. Se, consigo, ele, ela. Primeira pessoa do plural, caso oblíquo, átono, nos. Primeira pessoa do plural, caso oblíquo, tônicos, nós e conosco. Segunda pessoa do plural, caso oblíquo, átono, vos. Segunda pessoa do plural, caso oblíquo, tônicos, vós e convosco. Por último, terceira pessoa do plural, caso oblíquo, átono, se, os, as e lhes. Terceira pessoa do plural, caso oblíquo, tônico, se, consigo, eles e elas. Pessoal, pergunto para vocês, alguma vez na vida vocês já conseguiram decorar, aprender de cor essa tabela inteira? Confesso para vocês que eu demorei muito tempo para guardar essa tabela na cabeça. Porém, não é necessário decorar essa tabela. O mais interessante aqui é entender quando que um pronome é do caso reto e quando que um pronome pessoal é do caso oblíquo. E sendo do caso oblíquo, quando que ele é átono e quando que ele é tônico. Vamos então agora destrinchar o entendimento a respeito desses pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto funcionam, em regra, como sujeitos das orações. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como objetos ou complementos das orações. Então percebam, de um lado temos os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Do outro lado temos os pronomes do caso oblíquo, e aí temos a coluna dos pronomes do caso oblíquo, átonos, e a coluna dos tônicos. Aí tem um monte de pronomes. O mais interessante é verificar que na oração, um pronome pessoal do caso reto vai ser o sujeito da oração. E um pronome pessoal do caso oblíquo vai funcionar como objeto ou complemento da oração. Vamos aos exemplos. Eu te convidei. Eu é o sujeito da oração e o te é o objeto da oração. Tudo bem? Nós a ajudamos. Nós é o sujeito da oração, a é o objeto da oração. Elas nos chamarão. Elas é o sujeito da oração, nos é o objeto da oração. Eu sei que agora falar de sujeito e objeto parece uma coisa muito desplugada da realidade do curso que a gente está desenvolvendo. Nós vamos retomar esses conceitos quando a gente começar a fazer análise sintática, mas para isso precisamos guardar essa regrinha na nossa cabeça. Pronomes pessoais do caso reto, sujeito das orações. Pronomes pessoais do caso oblíquo, objetos ou complementos das orações. Oblíquo começa com OB. Objetos começa com OB também. Então fica uma dicasinha para você guardar essa diferenciação entre os dois tipos de pronomes pessoais. Importante, os pronomes retos nunca são preposicionados. Uma grande dica que a gente vai usar muito lá na análise sintática. Os pronomes pessoais do caso reto jamais serão precedidos de preposição, ok? E aí agora vamos falar da diferença entre pronomes pessoais do caso oblíquo átonos e pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos. Os pronomes oblíquos átonos não são precedidos de preposição. Então, embora eles sejam objetos da oração ou complementos da oração, eles nunca serão preposicionados. Olha lá, a professora me convocou para uma reunião, Deus vos conceda vida longa e próspera, o chefe lhe entregou uma ordem de compra. Percebam que antes dessas palavrinhas, me, vos e lhe, que são pronomes oblíquos átonos, não ocorre preposição. Já os pronomes oblíquos tônicos são precedidos de preposição. Eu sublinhei as preposições para que vocês possam visualizá-las com mais facilidade. Então, olha lá. A mim não parece viável esse trabalho. O vendedor devolveu para nós o troco. Entreguei a ela
um documento sigiloso. Não sei se você percebeu, mas vamos lá na tabelinha. Caso oblíquo, tônico, vai lá na terceira linha. Se, consigo, ele e ela. Ué, mas ele e ela não são pronomes pessoais do caso reto? Como é que eles estão aí na coluna dos pronomes pessoais do caso oblíquo também? Eles serão do caso oblíquo quando eles forem objeto ou complemento da oração. E eles terão que ser necessariamente preposicionados. Por isso que eu disse há alguns minutos atrás que os pronomes pessoais do caso reto nunca são preposicionados. Então, se você vir numa oração o pronome ele, ela, nós, vós, eles ou elas precedido de preposição, muito provavelmente você está diante de um pronome pessoal do caso oblíquo tônico e não de um pronome pessoal do caso reto. Note essa diferençazinha. Ontem, ele concluiu a tarefa. Percebam que diante da palavra ele não ocorre preposição. E ele é o sujeito da oração. A oração está falando sobre ele. Ele concluiu a tarefa. Então, ele é um pronome reto, porque ele funciona como sujeito da oração e não é precedido de preposição. Agora, olha a segunda oração aí. Dê isto a ele. Opa, esse ele foi precedido de preposição. E ele não é o sujeito da oração. O sujeito é tu. Tu, dê isto a ele. Então, a ele, temos a preposição a, seguida do pronome pessoal, ele. Então, ele já não é um pronome pessoal do caso reto, visto que os pronomes pessoais do caso reto nunca são preposicionados. Esse pronome ele é um pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Funciona como objeto da oração. Beleza? Se isso não ficou claro para você, pausa o vídeo, respira um pouquinho, volta aí um pouco à exibição e guarde esses conceitos. Pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito da oração e nunca são preposicionados. Pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como objetos ou complementos da oração. Podem ser de dois tipos: átonos, que também nunca são preposicionados, ou tônicos, que são preposicionados. Ok? Vamos seguir em frente. O último tipo de pronomes pessoais são os pronomes pessoais de tratamento. Temos o pronome de tratamento familiar, que é o você, que a gente usa para os amigos, para as pessoas próximas. Temos os pronomes de tratamento respeitoso, que geralmente usamos para pessoas mais velhas ou para pessoas em posição hierárquica superior à nossa. Por exemplo, senhor, senhora e senhorita. E temos os pronomes de tratamento cerimonioso, que são utilizados em ocasiões especiais. Por exemplo, em documentos, durante cerimônias, durante palestras, ou seja, eles são reservados para um uso muito específico dentro de algumas instituições. E aí temos uns exemplos. Vossa Senhoria, usado para funcionários graduados, Vossa Excelência para altas autoridades, Vossa Santidade para os sumos sacerdotes das religiões, Vossa Majestade para reis e rainhas e Vossa Alteza para príncipes, princesas e duques. Existem outros mais pronomes de tratamento cerimonioso. Pesquise na internet, pesquise na gramática e vamos seguir em frente. Sobre os pronomes pessoais de tratamento, é muito importante perceber o seguinte: eles são de segunda pessoa, mas eles usam as formas verbais da terceira pessoa. Não ficou muito claro? Vamos explicar com mais detalhes. Veja o verbo falar conjugado no presente do indicativo. Eu falo, tu falas, ele ou ela fala, nós falamos, vós falais, eles ou elas falam. E aí eu tenho um amigo meu chamado Leandro e eu digo assim: Leandro, tu falas muito bem. Eu me dirigi ao Leandro usando o pronome de segunda pessoa tu. Tu falas muito bem. Agora eu vou me dirigir ao Leandro, mas eu vou usar um pronome de tratamento. Leandro, você fala muito bem.
Percebeu que eu continuei me dirigindo ao Leandro como segunda pessoa do discurso, mas usei a forma verbal de terceira pessoa? Novamente, um pronome pessoal de tratamento, ele é usado para nos dirigirmos a uma segunda pessoa do discurso, mas ele sempre vai exigir a forma verbal de terceira pessoa. Outro exemplo. Cuidado com o que vós falais. Eu me dirigi a um grupo e me dirigi a esse grupo usando o pronome pessoal vós, que é um pronome pessoal da segunda pessoa do plural. Cuidado com o que vós falais. Agora eu vou tratar esse grupo com um pronome de tratamento respeitoso, no caso, senhores. Cuidado com o que os senhores falam. Percebam que os senhores continua sendo dirigido a uma segunda pessoa do discurso, só que por ser um pronome pessoal de tratamento, exigiu o uso da forma verbal de terceira pessoa. Isso cai em concurso? Já vi cair muito. E pouca gente sabe ou pelo menos percebe a realidade dessa regra gramatical do português, ok? Então vamos lá. Estou falando com o rei. Viro para o rei e falo assim: Rei, tu precisas de algo? Bom, como eu me dirigi a ele usando o pronome tu, eu usei a forma verbal de segunda pessoa. Tu precisas de algo? Agora, vou tratar esse rei com o pronome de tratamento que lhe cabe, ou seja, Vossa Majestade. Vossa Majestade precisa de algo? Vossa Majestade é um pronome pessoal de tratamento. Usei para me dirigir a uma pessoa do discurso, ou seja, a segunda pessoa, mas acabei utilizando o verbo da terceira pessoa. Ele precisa, ela precisa. Tudo bem? E aí tem gente que está torcendo o nariz e falando assim, tá vendo como o português tem umas regras chatas, difíceis? Gente, essa regra, na verdade, ela não existe só no português. Ela existe na maioria das línguas que vieram do latim e também em algumas línguas germânicas, como o inglês e o alemão. Então não pensem vocês que essa regra é uma exclusividade da língua portuguesa. Pelo contrário, é muito comum que essa regra ocorra em outras línguas também. Vamos a um exercício agora para ver se você entendeu a classificação e a utilização dos pronomes pessoais. Identifique e classifique os pronomes pessoais na primeira estrofe do poema Três Idades de Manuel Bandeira. 5 segundinhos para você pausar o vídeo e tentar resolver sozinho ou sozinha. Então, a vez primeira que te vi, era eu menino e tu, menina. Sorrias tanto. Havia em ti graça de instinto airosa e fina. Eras pequena, eras franzina. Você conseguiu identificar os pronomes pessoais dessa estrofe? Vamos ver. Temos aí te, eu, tu e ti. Identificados, agora vamos classificá-los. O te é um pronome pessoal oblíquo átono. Por que ele é átono? Porque ele não é precedido de preposição e ele se refere à segunda pessoa do singular. O eu é um pronome pessoal do caso reto e se refere à primeira pessoa do singular. O tu também é um pronome pessoal do caso reto, mas ele se refere à segunda pessoa do singular, com quem se fala. E o ti? Ele é um oblíquo tônico. Percebam que antes da palavra ti tem a preposição em. E eu expliquei para vocês que a diferença entre os pronomes pessoais do caso oblíquo, átono e tônico, é que os átonos não são preposicionados, mas os tônicos são precedidos de preposição. É o caso do ti. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo, tônico, e ele se refere à segunda pessoa do singular, a pessoa com quem se fala. Agora vamos falar dos pronomes possessivos. Pronomes possessivos referem-se às pessoas do discurso, atribuindo-lhes a posse de algo. Bem tranquilo, né, gente? Possessivo, posse. Vamos lá. Temos os pronomes de primeira pessoa do singular, meu, minha, meus e minhas. De segunda pessoa do singular, teu, tua, teus e tuas. De terceira pessoa do singular,
seu, sua, seus, suas, dele e dela. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos e vossas. E terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas, deles e delas. Cuidado com o uso dos pronomes possessivos. Os pronomes de tratamento são de segunda pessoa, como vimos lá nos pronomes pessoais de tratamento. Mas assim como eles exigem o uso dos verbos de terceira pessoa, eles também vão exigir os pronomes possessivos de terceira pessoa. Então, olha lá, temos aqui um resumo da tabelinha dos pronomes possessivos. Meu, primeira pessoa, teu, segunda pessoa, seu ou seus, terceira pessoa. Nosso, primeira pessoa, só que do plural. Vosso, segunda pessoa, do plural. Seu ou seus, terceira pessoa do plural. Novamente o Leandro vai aparecer aqui na brincadeira. Leandro, teu pai procura por ti. Como eu me dirigi ao Leandro como segunda pessoa do singular, tu, então eu usei aqui os possessivos de segunda pessoa do singular. Teu pai procura por ti. Agora eu vou me dirigir ao Leandro usando o pronome de tratamento você. Leandro, seu pai procura por você. Se eu construísse a seguinte frase, Leandro, teu pai procura por você, esta frase estaria errada, porque um pronome pessoal de tratamento, embora seja de segunda pessoa, vai usar as formas verbais e os pronomes possessivos também de terceira pessoa. Outro exemplo. Me dirigi ao grupo de rapazes usando aí o pronome vós. Rapazes, onde está o vosso professor? Tranquilo, usei o pronome possessivo de segunda pessoa do plural. Agora eu vou me dirigir a esses rapazes de maneira respeitosa, chamando-os de senhores. Senhores, onde está seu professor? Percebam que eu não poderia construir a frase senhores, onde está vosso professor? Porque se eu usei um pronome de tratamento, eu vou ter que usar tanto as formas verbais quanto os pronomes possessivos de terceira pessoa. Muito cuidado também com construções ambíguas, do seguinte tipo. Ana e Roberto aguardavam os resultados do seu exame. Ué, vamos ler de novo com atenção, gente. Ana e Roberto aguardavam os resultados do seu exame. O exame era da Ana, era do Roberto, era de ambos ou era seu, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira que está assistindo a aula no momento? Percebe que essa frase ficou muito ambígua? Ela produz a possibilidade de diferentes interpretações? Para evitar isso, prefiro o seguinte. Ana e Roberto aguardavam os resultados do exame dele. Aqui sabemos que o exame é do Roberto. Ana e Roberto aguardavam os resultados do exame dela. Agora percebemos que o exame é de Ana. Ana e Roberto aguardavam os resultados do exame deles. O exame se refere a ambos. Pessoal, ambiguidade é uma coisa que é muito explorada em concurso, tanto para você identificar qual oração é ambígua, quanto para retirar a ambiguidade concedendo maior clareza à frase. Então, sempre que aparecer aqui as palavras ambíguo, ambiguidade, vamos prestar atenção como esse conceito pode ser útil na aplicação de uma prova, de um vestibular ou até na escrita de uma redação. Agora vamos falar dos pronomes demonstrativos. São os que indicam lugar, posição ou identidade dos seres em relação às pessoas do discurso. Existem os pronomes demonstrativos essenciais. Alguns são variáveis e outros são invariáveis. Quando o objeto ou a pessoa de quem se fala está perto da primeira pessoa, usaremos os pronomes este ou estes, esta ou estas. Quando estiver perto da segunda pessoa, esse ou esses, essa ou essas. E quando estiver distante de ambas as pessoas do discurso, usaremos aquele ou aqueles, aquela ou aquelas. E aí temos as formas invariáveis: isto, isso e aquilo.
Além dos pronomes demonstrativos essenciais, temos os pronomes demonstrativos acidentais. E aqui eu vou fazer uma pausa para te explicar o conceito de essencial e acidental na língua portuguesa. Essas palavrinhas, este, esta, estes, estas, isto, esses, essas, esse, essa, isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, estão na coluna dos pronomes demonstrativos essenciais. Isso significa que essas palavras sempre serão pronomes demonstrativos em português. Ou seja, por essência, essas palavras são pronomes demonstrativos. Mas existem palavras que pertencem a outras classes gramaticais e acidentalmente podem ser usadas como pronome demonstrativos. Temos aí mesmo ou mesmos, mesma ou mesmas, próprio ou próprios, própria ou próprias, tal, tais, semelhante ou semelhantes, o, a, os e as. Por exemplo, nós temos na última linha aí o, a, os e as. E a gente sabe que esses pronomes são pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Mas às vezes eles poderão ser usados como pronome demonstrativos. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que esses pronomes demonstrativos acidentais serão identificados. Para a gente agora entender a diferença entre isto, isso e aquilo, ou seja, a diferença entre um objeto estar perto da primeira pessoa ou perto da segunda pessoa do discurso ou distante das pessoas, vamos a um exemplo. Temos aí um casal numa cena bastante conhecida, né? O rapaz está segurando um anel, oferecendo à sua namorada, provavelmente sua futura noiva. E ele diz o seguinte: com este anel, peço, quer casar comigo? Percebam que ele se dirigiu a ela usando o pronome este para falar do anel, porque ele é a primeira pessoa do discurso. Como ele é a primeira pessoa do discurso e o objeto está perto dele, ou seja, está com ele, então ele usou este. Ela respondeu o seguinte: esse anel é lindo. Sim, quero me casar contigo. Nesse exemplo, ela agora se torna a primeira pessoa do discurso, porque ela está falando com ele, só que o objeto não está perto dela, está perto da pessoa com quem ela fala. Por isso que o objeto, como está distante da primeira pessoa, mas está com a segunda pessoa do discurso, ela não usou este anel, ela usou esse anel para se referir ao objeto. E aí de longe tem um casal observando a cena. E aí um deles diz o seguinte: veja só aquela cena, que romântica. Nesse caso, a cena está distante tanto da primeira pessoa, que é ela, quanto da segunda pessoa do discurso, que é o rapazinho ali à direita. Então eles usaram o pronome demonstrativo aquela para se referir à cena romântica. Perceberam a diferença? Só que a gente tem que tomar mais alguns cuidados com o uso dos pronomes demonstrativos. Primeiro, os pronomes demonstrativos também exprimem ideias de tempo. Olha lá, esta aula está muito interessante. Esta aula se refere ao momento presente. Aquela reunião foi muito proveitosa. Quando eu falo aquela reunião, a reunião já ocorreu. Então me refiro ao tempo pretérito. Na próxima palestra, esse será o tema: economia. O tema ocorrerá numa palestra futura, por isso usamos o pronome demonstrativo esse. Note o uso dos pronomes demonstrativos na seguinte construção, e esse tipo de construção cai muito em prova e concurso. Laura e Ricardo são músicos. Aquela toca piano e este violino. Percebam o seguinte, que nós usamos aqui o pronome demonstrativo aquela para nos referirmos a Laura e este para nos referirmos a Ricardo. E por que isso? Porque na linha do tempo, eu primeiro me referi a Laura e depois a Ricardo. Então, Laura está mais distante no tempo e no discurso, por isso que usamos o pronome demonstrativo aquela, e Ricardo está mais próximo no tempo e no discurso.
Por isso utilizamos o pronome este para nos referirmos a ele. Outro exemplo. Internet e educação são temas atuais. Aquela é um meio e esta é um fim. Se caísse uma questão de compreensão de texto, você diria que a internet ou a educação é um meio? Ora, internet e educação. Aquela é um meio, esta é um fim. Como eu me referi primeiro à internet, ou seja, ela está mais distante na linha do tempo, o aquela retoma o substantivo internet. Educação foi proferida depois, está mais próxima na linha do tempo. Então, a educação, é um fim. Cuidado com isso, hein? Isso cai muito em provas e concursos. Por último, cuidado com a classificação morfológica das seguintes palavras. Quem esculpiu semelhante estátua? Nessa frase, a palavra semelhante significa esta. Olha lá. Quem esculpiu semelhante estátua? Ou seja, quem esculpiu esta estátua? Então, semelhante aqui é um pronome demonstrativo acidental. Agora, esta estátua é semelhante a uma pessoa. Semelhante aqui significa parecida, é uma qualidade, é uma característica da estátua, ou seja, é um adjetivo. Por isso que eu falei que existem pronomes demonstrativos essenciais, que é aqueles que a gente bate o olho e já vê que é um pronome demonstrativo, mas existem os pronomes demonstrativos acidentais, e eles são muito utilizados para construir questões de concurso, vestibular e provas. E aí vamos falar dos nossos amigos o, a, os e as. Quando que eles serão pronomes oblíquos ou demonstrativos? Os pronomes o, a, os e as são pronomes demonstrativos quando equivalerem a pronomes demonstrativos essenciais. Ou seja, se você puder pegar um daqueles pronomes demonstrativos essenciais e substituir pelo o, pelo a, pelo os ou pelo as, ele será pronome demonstrativo. Veja os exemplos. Dê isto ao garçom. Para qual? Para aquele que está junto à porta. Percebam que aquele que está em destaque é um pronome demonstrativo essencial. Dê isto ao garçom. Para qual? Para o que está junto à porta. Esse o, ele é equivalente ao aquele da frase anterior. Percebam? Para o que está junto à porta, para aquele que está junto à porta. Então, quando o puder ser substituído por aquele ou por aquilo, significa que ele é um pronome demonstrativo acidental e não pronome oblíquo não é? O emprego, lembro daquele que arrumei quando jovem. A palavra daquele é formada pela preposição de mais o pronome demonstrativo essencial aquele. Vamos substituir o aquele pelo o. O emprego, lembro do que arrumei quando jovem. Novamente, a palavra do é formada pela preposição de mais o pronome demonstrativo o. E por que esse o é um pronome demonstrativo e não um pronome oblíquo átono? Porque ele equivale a aquele. Ele pode ser substituído por aquele. Por último, a casa, refiro-me àquela que morei há anos. A palavra aquela possui o acento indicador de crase no primeiro A, porque temos aí a fusão da preposição a, porque quem se refere a algo, então tem a preposição a, mais o primeiro a da palavra aquela, que é um pronome demonstrativo. Vamos agora pegar o aquela e substituir por a. A casa, refiro-me a que morei há anos. Esse a aí, com acento indicador de crase, significa que tem dois as aí dentro. O primeiro a continua sendo a preposição a, e o segundo a é o pronome demonstrativo acidental a. Como que eu sei que esse a é um pronome demonstrativo? Porque ele pode ser substituído por aquela. Então, olha lá. Construí a piscina com muito esforço. A piscina, eu tenho a, antecedendo aí um substantivo, indicando que esse substantivo está no singular, indicando que esse substantivo é feminino e sendo usado de uma maneira a determiná-lo,
ou seja, esse a é um artigo. Eu a convidei para a festa. Eu, que é o sujeito, convidei quem? Convidei-a. Esse a é a pessoa que foi convidada, é o objeto da oração. Então, esse a é um pronome pessoal átono do caso oblíquo. E por último, esta moça lembra a que eu te apresentei ontem. Esta moça lembra aquela que eu te apresentei ontem. Esse a pode ser substituído por um pronome demonstrativo. Então, ele também é um pronome demonstrativo, porém, ele é um pronome demonstrativo acidental. Então, percebam que com a letra A eu consigo construir aí questões que envolvem conhecimento de artigo, de pronome pessoal e de pronome demonstrativo e até mesmo do uso da crase, que a gente vai estudar quando chegarmos ao capítulo de preposições. Fiquem tranquilos que a gente vai chegar lá juntos nessa jornada, tudo bem? E aí uma questãozinha de vestibular. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho. A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Lacuna, porém, estavam mais gastos que lacuna. Temos que completar essas lacunas com as palavras esses ou aquela, estes ou aquela, estes, esses, aqueles, esta, estes e esses. Pausa de 5 segundos para você tentar resolver por si só essa questãozinha de vestibular. Segue o jogo. Qual a resposta correta para essa pergunta? Se você respondeu a alternativa B, parabéns! Você lembrou que nós temos aquela regrinha para nos referirmos a algo que foi falado anteriormente e a algo que foi falado posteriormente. Veja bem, a maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Estes, né, estavam mais gastos que aquela. Por que eu usei estes para me referir aos dentes? Porque os dentes foram falados depois da maxila. Por que eu usei aquela para me referir à maxila? Porque a maxila foi falada antes dos dentes. Tudo bem? Revise essa questão. Teve dúvida? Me manda um e-mail, me manda um comentário, entre em contato comigo para que a gente possa também discutir este tipo de questão e outras questões parecidas. Vamos lá então. Pronomes relativos. Veja os seguintes exemplos. Joana comprou a casa. A casa estava à venda. Nossa, que frasezinha repetitiva, né? Joana comprou a casa que estava à venda. Percebeu que o pronome que retomou o substantivo a casa que foi falado antes dele? Joana comprou a casa que estava à venda. Outro exemplo parecido. Chamei os meninos. Os meninos queriam aprender a surfar. Pô, repetitivo de novo, né? Chamei os meninos, os quais queriam aprender a surfar. Percebeu que os quais retomou o substantivo meninos? E por último, o médico é meu vizinho. Falei sobre o médico a você. Nossa, vou ficar toda hora repetindo o substantivo? Não precisa. O médico sobre quem falei a você é meu vizinho. Sobre quem falei, esse quem se refere ao substantivo médico que foi falado antes dele. Percebeu aí que esses pronomes que, os quais e quem sempre voltaram se referindo a um substantivo que foi proferido, que foi colocado antes deles, relacionando-se a eles? Esse é o papel dos pronomes relativos. Os pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, que representam substantivos já citados, com os quais estão relacionados. Relacionados, relativos. E aí nós temos os variáveis masculinos e femininos, o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos, a qual, as quais, cuja, cujas, quanta e quantas. E temos também os pronomes relativos invariáveis, quem, que e onde. Algumas observações sobre pronomes relativos. O pronome relativo quem só se aplica a pessoas. Então, olha lá.
A estudante a quem prestei auxílio passou no concurso. O candidato em quem votamos foi eleito. Percebam que estudante e candidato são pessoas, e aí eu posso substituir esses substantivos com os pronomes relativos quem em ambas as orações. O pronome relativo cujo, cuja, cujos e cujas retomam o substantivo anterior, por isso que eles são pronomes relativos, porque eles retomam o substantivo que vem antes deles, mas eles vão concordar com o substantivo posterior sem o uso do artigo. Denilson, não entendi. Vamos ao exemplo. E, gente, isso aqui cai muito em concurso. O gato cuja dona viajou num hotel para bichos. Voltando. O gato cuja dona viajou ficou no hotel para bichos de estimação. Vejam bem, o pronome relativo cuja retoma o substantivo gato. Só que ele flexionou, ele concordou com dona, que veio depois dele. Gato está no masculino, mas dona está no feminino. Então eu usei cuja. O gato cuja dona. Sempre o cujo, cuja, cujos e cujas vai dar uma ideia do qual, da qual, né? Tem essa ideia de posse, tá? Quem possui é o anterior e o objeto possuído é o posterior. Então ele vai retomar o substantivo anterior, mas vai concordar com o posterior sem artigo. Você nunca vai escrever o gato cuja a dona. Não existe o uso do artigo depois dos pronomes cujo, cuja, cujos e cujas. Outro exemplo. As meninas, cujo pai é policial, estudam no colégio militar. Percebam que o pai das meninas é policial. Então, novamente, as meninas, que é o termo anterior, estão sendo retomadas aí pelo pronome relativo cujo. Só que ele vai concordar com o substantivo que vem depois, que é pai, que é masculino e está no singular. Então, as meninas, cujo pai, e sem o uso do artigo. Não se fala as meninas cujo o pai. Esse artigo aí não pode ser utilizado depois desses pronomes relativos. Por último, o carro cujos donos são sócios está na oficina. Ou seja, o carro do qual os donos são sócios está na oficina. O carro é o anterior. O pronome relativo cujos retoma o substantivo carro, mas ele concorda com donos que vem depois. Donos está no masculino e no plural, por isso que foi usado aí cujos. E sem o artigo os, cujos donos, ok? Então, novamente, o carro cujos donos são sócios está na oficina. Mais duas observaçõezinhas. Os pronomes quanto, quantos, quanta e quantas só serão pronomes relativos quando retomarem os pronomes indefinidos tudo, tanto, tantos, tanta, tantas, todos ou todas. Isso é uma regra da língua portuguesa, tá bom? Então, olha lá. Comprei tudo quanto meu dinheiro permitia. Tudo é um pronome indefinido. Eu sei que a gente ainda não falou de pronomes indefinidos, mas é o próximo tópico da nossa aula, tá? Comprei tudo quanto meu dinheiro permitia. Esse quanto só é pronome relativo porque está retomando o pronome indefinido. As frutas, todas quantas comi, estavam saborosas. Todas também é um pronome indefinido e está sendo retomado pelo pronome relativo quantas. Ok? Então, novamente, quanto, quantos, quanta e quantas só são pronomes relativos quando retomam pronomes indefinidos. E por último, gente, você tem uma palavrinha venenosa na língua portuguesa, é a palavra onde. Onde, quando for pronome relativo, só pode se aplicar a lugares e tem que equivaler à expressão em que também é um pronome relativo. Então, olha lá. O mercado onde ocorreu o assalto está fechado. Legal, o mercado é um lugar onde está retomando aí o lugar, que é o mercado, e pode ser substituído por em que. O mercado em que ocorreu o assalto está fechado. Então, aqui onde é pronome relativo. É que onde pode ser outras coisas em português também, mas aqui é pronome relativo.
Viajarei à cidade onde vivem meus parentes. Vamos lá. Cidade é um lugar? Sim. Onde está retomando o lugar cidade? Sim, também. Pode ser substituído pela expressão em que? Pode. Viajarei à cidade em que vivem meus parentes. Então, beleza. Onde é de fato um pronome relativo. E aí, mais uma questãozinha de concurso. Assinale a alternativa gramaticalmente correta. Alternativa A. Encontraram os alunos cujos os pais tinham chegado. B. Sempre gostei do poeta cujas poesias falam de amor. Letra C. Aquela é a artista cuja biografia não foi acrescentada. E letra D. Consertaram a casa cujo o teto estava danificado. Eu tenho certeza que tem uma coisa que está doendo no ouvido de vocês, meus caros amigos, minhas caras amigas, que é o uso do artigo depois de cujo, cuja, cujos e cujas. Então, a única alternativa que está gramaticalmente correta, muito bem, é a alternativa B. Sempre gostei do poeta cujas poesias falam de amor. Percebam, cujas está se referindo ao poeta. Por isso que é um pronome relativo. Mas ele vai concordar com poesias, que é feminino e está no plural. Por isso que ficou sempre gostei do poeta cujas poesias, sem o uso do artigo. Nos demais casos, tem um artigo depois do pronome relativo cujo, cuja, cujos e cujas. Cujos os pais, está errado. Cuja a biografia, está errado também. Cujo o teto, meu Deus do céu, não se usa artigo depois desse pronome relativo. Cujo, cuja, cujos e cujas, ok? Tá acabando, pessoal. Respira fundo. Olha, ver todos os pronomes, todas as classificações numa tacada só é trabalho de gigante. Eu sei que vocês conseguem, hein? Então vamos lá. Pronomes indefinidos se referem à terceira pessoa do discurso, mas de modo vago ou de modo impreciso. Geralmente é naquela frase que a gente não sabe de quem ou do que a gente está falando ou não quer revelar, né? O nome da pessoa ou alguma coisa que seja comprometedora, né? Existem os pronomes indefinidos usados como pronomes substantivos. Algo está te incomodando? Tudo que ouvi não faz sentido. Sempre que fulano vem, nada dá certo. Percebam que esses pronomes algo, tudo, fulano e nada, eles são pronomes indefinidos porque eles estão se referindo a algo de uma maneira muito vaga, né? Algo que está te incomodando. Tudo o que eu ouvi não faz sentido, mas tudo o que, afinal, né? Sempre que fulano vem, fulano? Esse ser não tem nome? Nada dá certo. Nada dá certo? Nada funciona? O que não funciona, afinal? Então percebam que por isso que eles são pronomes indefinidos. Mais do que decorar, é interessante entender porque eles recebem essa nomenclatura. Alguns pronomes indefinidos são pronomes adjetivos, ou seja, eles podem acompanhar substantivos. Cada país tem sua bandeira. Conheço certos vizinhos que não se dão muito bem. Certa vez, avistei um meteoro. Percebam que eles também são pronomes indefinidos, né? Cada, certos e certa. Eu não estou falando de nenhum país em específico, né? Conheço certos vizinhos. Que vizinhos? Estou falando de quais vizinhos? Tá de uma maneira muito vaga, né? Certa vez, quando foi isso? Coloquei de uma maneira muito imprecisa, né? Certa vez avistei um meteoro. E por último, existem pronomes indefinidos que podem ser usados tanto como pronomes substantivos, ou seja, substituindo os nomes, como pronomes adjetivos, ou seja, acompanhando os nomes. Olha lá, alguns são úteis. Falta pouco. Mais, por favor. Alguns, pouco e mais são pronomes indefinidos, porque estão se referindo a algo de uma maneira muito vaga ou imprecisa, e percebam que não estão acompanhando nenhum substantivo. Por isso que eles são pronomes indefinidos adjetivos, porque eles não acompanham substantivos. Agora olha lá, alguns livros são úteis. Falta pouco tempo. Mais ação, por favor. Esses mesmos pronomes indefinidos agora estão sendo usados como pronomes adjetivos, ou seja, estão acompanhando substantivos livros, tempo e ação. Tabela de pronomes indefinidos. Gente, essa tabelinha é só para ver, é só para dar uma lida, é só para dizer um oi. Não tentem decorar tabela de pronomes. Mais do que decorar,
O interessante é saber a definição e a utilização de cada tipo de pronome. Pronomes indefinidos substantivos. Algo, alguém, fulano, cicrano, beltrano, tudo, nada, ninguém, outrem, quem. Pronomes indefinidos adjetivos. Cada, certo, certo, certa, certas. Pronomes indefinidos substantivo ou adjetivo. E aí tem um monte, gente. Algum, alguns, alguma, algumas, bastante, bastantes, muito, muitos, e aí vai. Quer ler tudo? Dá pausa no vídeo, dá uma lida. Quer ler depois? Vai lá na gramática, pesquisa na internet. O interessante aqui é entender que pronomes indefinidos são sempre usados para se referir a algo de uma maneira vaga e imprecisa. Pronto. Se você guardou isso, vida que segue. Algumas observações sobre os pronomes indefinidos. Quem é pronome indefinido quando não tiver termo antecedente e quando não formar oração interrogativa. Por que eu estou dizendo isso? Gente, a palavra quem é uma palavrinha que pode servir para algumas coisas diferentes na língua portuguesa. Veja lá, quem vier, verá. Quando eu digo quem vier, verá, não tem nada antes da palavra quem. E esse quem significa qualquer um, qualquer pessoa que vier, verá. Por isso que é um pronome indefinido, não estou me referindo a ninguém em específico, pelo contrário, estou me referindo a pessoas de uma maneira muito vaga e imprecisa. Então, quem, neste caso, não tem nenhum termo antecedente, está sendo usado de maneira vaga, é pronome indefinido. Agora, olha essa frase. O guarda a quem pedi auxílio foi solícito. Opa, peraí. O guarda a quem pedi auxílio. Esse quem está retomando o substantivo guarda, que é uma pessoa. Então já não é mais pronome indefinido. É pronome relativo. Cuidado, hein? E por último, quem fez isso? O quem aqui está formando uma pergunta. Então ele não é nem pronome indefinido e nem pronome relativo. Ele passa a ser pronome interrogativo, que é o último tipo de pronomes que nós vamos estudar na aula de hoje. Cuidado, hein? Dá uma pausazinha no vídeo, tira uma foto aí dessa definição, né, dessa regrinha aí do uso do quem, ou faz a sua anotação, faz um resumo, pesquisa um pouquinho melhor na internet antes de continuar a aula, enfim, guarde. Não decore que quem é pronome indefinido, ou quem é pronome relativo, ou quem é pronome interrogativo, mas entenda o porquê que na primeira frase ele é indefinido, porque ele se refere a pessoa de uma maneira muito vaga, muito imprecisa e não tem termo antecedente. Na segunda oração ele é relativo porque retoma um substantivo. E na terceira ele é um pronome interrogativo porque ele forma uma oração interrogativa. Ele forma uma pergunta, ok? E aí temos qualquer um. Qualquer um já não é mais um pronome indefinido. Ele é uma locução pronominal indefinida. Lembra nas aulas anteriores que eu falei sobre locuções? Locuções são expressões. Então existem também expressões que funcionam como pronomes indefinidos. São as locuções pronominais indefinidas. Veja bem, qualquer um pode aprender português. Houve uma ou outra criança que não quis brincar. Uma ou outra também é um exemplo de locução pronominal indefinida. Cada qual deve preparar sua comida. Cada qual também é um exemplo de locução pronominal indefinida. Quem quer que estude, torna-se uma pessoa melhor. Quem quer que, qualquer pessoa que, qualquer um que. Essa expressão também é uma locução pronominal indefinida, ok? Questãozinha de vestibular. Encontramos pronome indefinido em A. Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. B. Foram amargos aqueles minutos, desde que resolveu abandoná-las. A nós, provavelmente, enganariam, pois nossa participação foi ativa. Letra D. Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas. E letra E. Sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa. Pausazinha para você responder. E aí, qual é a alternativa
em que encontramos pronome indefinido. Perceba que esse tipo de questão é uma questão trabalhosa, porque você vai ter que ler palavra por palavra, frase por frase, identificar as palavras e fazer a classificação morfológica para acertar a resposta. Mas também fácil, gente. A letra A. Muitas horas depois, muitas horas, quantas? Percebam que eu falei das horas de uma maneira vaga. Quantas horas depois? Não sei. Muitas horas depois. Então, esse muitas, que está acompanhando o substantivo horas, é um pronome indefinido. Vamos identificar alguns pronomes aqui para fazer uma breve revisão. Já falei do muitas, que é um pronome indefinido. Aqueles, na letra B, é um pronome demonstrativo. Na letra C, nossa é um pronome possessivo. Na letra D, tais ideias. Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas. Eu posso substituir tais por estas. Havia necessidade de que estas ideias ficassem sepultadas. Então, tais é um pronome demonstrativo, mas é um pronome demonstrativo acidental. E na letra E, sabíamos o que você deveria dizer-lhe. Esse o, você consegue me dizer o que esse o, que tipo de pronome esse o é? O, sabíamos o que você deveria dizer-lhe. Sabíamos aquilo que você deveria dizer-lhe. Eu consegui colocar um aquele no lugar do o. Ou seja, esse o não é um pronome oblíquo átono. Ele é um pronome demonstrativo acidental. E o lhe, bem fácil, pronome pessoal do caso oblíquo. Beleza? Gente, quem entende bem o capítulo de pronomes na gramática pode ir com felicidade para o capítulo de verbos. Mas eu aconselho a todos vocês, meus amigos, minhas amigas que estão estudando, dediquem-se um pouquinho mais ao capítulo de pronomes, porque pronomes têm muito peso para o estudo dos verbos e tem maior peso ainda lá na análise sintática. E percebam que os nossos estudos estão ficando cada vez mais complexos, mas se a gente estuda bem, entende os conceitos, faz exercício, tira as dúvidas, manda e-mail para o Denilson, põe comentário no vídeo, a gente consegue trocar uma ideia legal e aí diminuir essa quantidade de dúvidas quanto aos conceitos aplicados, ok? Por último, vamos ver os pronomes interrogativos, que são usados em frases interrogativas. Só que existem frases interrogativas diretas ou indiretas. Qual é a grande diferença? Gente, a gente aprendeu lá quando a gente era pequenininho que para fazer uma frase interrogativa eu preciso colocar ponto de interrogação. Só que eu vou dizer para vocês, nem sempre. Existem orações que são interrogativas, mas não são marcadas pelo ponto de interrogação. Vou mostrar uns exemplos para vocês. Bom, pronomes interrogativos só tem 4, gente. Que, quem, qual e quanto. Só tem esses 4. Que, quem, qual e quanto. É que o qual pode flexionar no plural como quais. E o quanto pode flexionar em gênero e número, né? Ele pode virar quanto, quanta, quantos e quantas. Mas basicamente nós só temos 4 pronomes interrogativos. Que, quem, qual e quanto. Ok? E aí, vamos ver cada um deles aplicados em orações interrogativas diretas, marcadas por ponto de interrogação, ou interrogativas indiretas, nas quais a gente não vai ver o ponto de interrogação, mas continua sendo uma pergunta. Então, olha lá, o quê? Que modos são esses, rapaz? Claramente, uma interrogativa direta. Conte-me que assunto foi debatido na reunião. Perceberam que tem aí uma ideia de pergunta? Conte-me que assunto foi debatido na reunião. Isso é uma interrogativa indireta. Não é marcada por ponto de interrogação, mas mesmo assim, por ser uma oração interrogativa, esse que é um pronome interrogativo. Segundo, quem? Quem pediu 3 pizzas? Novamente, que eu gaguejei aqui, né? Quem pediu 3 pizzas? Esse quem é interrogativo, porque ele está sendo usado numa frase interrogativa, direta neste caso. Gostaria de saber?
quem fez esta redação. Percebam que a oração quem fez esta redação, no segundo exemplo, ela é uma pergunta. Gostaria de saber quem fez esta redação, mas esta frase interrogativa, ela é uma interrogativa indireta, ela não é marcada pelo ponto de interrogação. Isso acontece nos demais exemplos. Qual o nome do seu avô? Interrogação direta com qual. Diga, qual a sensação de entender a matéria? Uma pergunta indireta. Quantas moedas você conseguiu juntar? Uma interrogação direta. E por último, tenho dúvidas sobre quanto isto me custará. Temos aí uma interrogativa indireta, ok? Interrogativas indiretas não são marcadas pelo ponto de interrogação, mas ainda assim trata-se de perguntas. E é uma questãozinha fácil de vestibular. É fácil mesmo, tá, pessoal? Pausa o vídeo, tenta aí fazer a resolução da questão e a gente já discute juntos. Vamos lá. Este inferno de amar, como eu amo. Quem mo pôs aqui n'alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando? Ai, quando há de apagar? E aí temos um poema, né? Do autor Almeida Garré. No texto, temos os pronomes eu, quem e esta. Esses pronomes eu, quem e esta são, respectivamente, A. Indefinido, pessoal e indefinido. Letra B. Pessoal, interrogativo e demonstrativo. Letra C. Pessoal, indefinido e demonstrativo. Letra D. Interrogativo, pessoal e indefinido. E letra E. Indefinido, pessoal e interrogativo. E aí, qual foi a sua resposta? Letra B, pessoal. O pronome eu é um pronome pessoal do caso reto. O pronome quem aqui, nesse texto, é interrogativo. Olha lá. Quem mo pôs aqui n'alma? Quem foi? Então, como ele está numa interrogação, ele é interrogativo. E por último, temos o esta, né? Eu falei que este, esta, esse, essa, aquele, aquela são pronomes demonstrativos essenciais. Bateu o olho é pronome demonstrativo. Cadê? Esta chama que alenta e consome. Não tem dúvida aí, pessoal. Então, alternativa B. E aí, para terminar essa aula de pronomes, eu sei que foi coisa pra caramba. Você está merecendo um café, você está merecendo uma água gelada, você está merecendo um dia na praia. Eu também, né? Porque falei um monte de coisa aqui. Mas vamos resumir agora, vamos amarrar todas as ideias que vimos aqui neste vídeo. Pronomes representam ou acompanham o nome dos seres. Temos os pronomes substantivos, que são aqueles que representam substantivos, e temos os pronomes adjetivos, que são aqueles que acompanham os substantivos. E aí temos aquela classificação dos pronomes em 6 grandes famílias. Pronomes pessoais, que se referem às pessoas do discurso, pronomes possessivos, que indicam posse, pronomes demonstrativos, que identificam os seres em relação às pessoas do discurso, pronomes relativos, que sempre retomam um substantivo que tenha sido falado, né, ou escrito antes deles, pronomes indefinidos, que se referem às pessoas e às coisas de maneira vaga e imprecisa, e os pronomes interrogativos, que são que, quem, qual e quanto, usados para formar perguntas, que podem ser perguntas diretas ou indiretas. E aí, você me pergunta, né? Pronome cai nas provas? Gente, pronome não cai não. Pronome chove aos milhares e eu vou dizer para vocês por quê. Os pronomes, eles são utilizados, né, na língua, no dia a dia, para falar, para escrever, enfim, de uma maneira muito impensada. A gente usa os pronomes, mas não percebe como eles são correntes na nossa comunicação. E o entendimento dos pronomes é muito importante para entender um monte de outras regras na língua portuguesa. Por exemplo, a utilização correta dos verbos,
a classificação dos termos das orações, para fazer compreensão de texto, ou seja, essa classe de palavras é assim um grande obstáculo para muita gente, mas eu espero que esse obstáculo tenha se tornado um pouco mais tranquilo de se contornar, de ser aí superado com esta aula. E me coloco à disposição de todos vocês para resolver questões de prova, para discutir dúvidas, para responder e-mails, para responder os comentários, ou até mesmo para produzir novos materiais sob demanda. Ou seja, pintou uma dúvida, achou aí que precisa ser acrescentado alguma coisa, feito algum vídeo sobre algum conteúdo diferente da gramática, manda sua sugestão. Eu estou aqui justamente para ajudar você a superar aí as suas limitações, compreender melhor a gramática portuguesa, lidar melhor com a sua língua e mandar muito bem em concursos e em qualquer outras situações que exijam conhecimentos de gramática, ok? Então nos vemos na próxima aula. E aí apertem os cintos, porque a próxima aula é punk, hein? Aula de verbo. E aula de verbo é pra gente entrar tranquilo, estudar tudo que vem antes de verbos e aplicar estes conhecimentos de maneira prática e de maneira compreensível, ok? Então, um grande abraço. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal e vejo vocês para falarmos sobre verbos, hein? Abraços e tchau!